Para dar o pontapé inicial nessa cobertura, tenho o prazer de receber o jornalista e analista político João Paulo Charlot aqui comigo. Charlot, agradeço demais sua presença no nosso All News e queria até para a gente começar a conversa de fato, aproveitar da sua experiência para entender os termos que estão sendo colocados nessa cobertura, né, Charlot? A gente está então aqui começando mais uma grande cobertura. Queria saber se a gente já pode de fato dizer que é uma nova guerra no mundo em andamento e como todas as guerras já temos disputas de narrativa em andamento, temos limitações de comunicação locais. O que a gente precisa entender de prontidão já aqui para começar essa conversa? Bom dia. Bom Tudo dia, bem? Não, boa tarde. Boa tarde. A tua primeira pergunta sobre se é uma guerra, a resposta definitivamente é sim, né? O direito internacional entende como guerra é o que chama hostilidade ativa, né? Conflitos armados em andamento entre dois estados membros da ONU, né? Então, sempre que existe uma intrusão territorial de uma força armada dentro do território de um país alheio, uma invasão, uma ocupação, uma incursão, né? Seja com embarcações, seja com aeronaves, ou seja aí no caso com mísseis e foguetes, né? Isso caracteriza uma guerra. Então, nós temos aí alguns países em guerra, né? Finalmente temos uma guerra, inclusive, de grande amplitude no Oriente Médio agora, né? Vários países que cediam bases americanas também sendo atacados. Então, não é uma guerra que se desenrola apenas no território iraniano, né? É impressionante que, mais de 70 anos depois da formação das Nações Unidas, cuja carta proíbe a guerra, né? Carta das Nações Unidas, o direito internacional, desculpa, proíbe o uso da força na relação entre os Estados, salvo sob exceções muito, muito estritas, muito particulares, né? É impressionante que o recurso à força, que a questão do conflito armado nas relações internacionais siga, mais de 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial e da criação da ONU, siga sendo um evento cada vez, na verdade, mais recorrente, né? Inclusive, essa nova administração americana tem sido pródiga em optar pelo uso da força de maneira unilateral, né? Sem aprovação do Conselho de Segurança, contra países que considera hostis, né? De maneira que isso é um retrocesso muito grande, né? Em todo o repertório jurídico e o repertório humano, né? Civilizacional que o mundo tinha adotado desde 1945, com a criação de uma porção de dispositivos, de recursos, de instâncias, para que houvesse arbitragem entre os países, né? O que é arbitragem? Que houvesse instâncias internacionais capazes de decidir, com base na diplomacia, o que deve ser feito, né, na relação entre os países. Toda vez que há uma guerra, é um fracasso desse edifício civilizacional, né? Toda vez que um país ataca o outro, é uma derrota coletiva para a humanidade, no sentido de ser o fracasso do diálogo, fracasso do direito, fracasso da democracia, uma opção pela força bruta que em nada tem de diferente ao tipo de força bruta que os seres humanos usavam com clavas, paus, pedras no Paleolítico há mais de 3.000 anos atrás. Então é um retrocesso muito grande, é um fato importante que a gente tem que lamentar. Eu acho importante falar do direito internacional e falar das Nações Unidas, porque o mundo tem parâmetros de legalidade, o mundo avançou muito do ponto de vista civilizacional desde a Segunda Guerra Mundial. Então, quando vem essa proclamação do fim do direito internacional, essa proclamação do fracasso da ONU, algumas pessoas têm um certo júbilo, um certo regozijo com essa constatação, como se fosse algo de alguma maneira positiva. Não é. Realmente a guerra é uma decretação do nosso retrocesso enquanto espécie humana, e isso se torna ainda muito mais preocupante quando os atores envolvidos têm potencial nuclear, né? Antes de falar do potencial nuclear iraniano, que é um potencial em construção, é preciso dizer que os outros dois atores já são atores atômicos à margem da lei, né? Porque os Estados Unidos são o único país do mundo que efetivamente lançaram bombas nucleares contra pessoas, em Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra, o que é um crime de guerra. E Israel tem um programa atômico, que é contra a lei também, porque o Tratado de Não Proliferação Nuclear proíbe que os países desenvolvam arsenais atômicos, e essa lei, evidentemente, se aplica também a Israel, né? Então, a acusação que eles fazem ao Irã, que também tem um programa nuclear
que caminha para desenvolver um potencial militar ameaçador para toda a região do Oriente Médio. Ele é ilegal, mas essa acusação, esse apontamento é feito por atores que não são mais credenciados com o Irã para apontar o dedo para os seus inimigos, né? De maneira que é uma trinca de atores muito preocupantes do ponto de vista atômico, que estão fazendo o mundo retroceder várias casas no tabuleiro civilizacional que a gente vinha percorrendo desde pelo menos 1945.